Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Frase essa presente aqui nesse curso de técnica de vendas e negociação. Bem-vindo mais uma vez. Vamos para a nossa aula e nós vamos falar dos sistemas de representação. E você também agarra? Ah, garoto, é sobre isso que nós vamos falar. Quando nós agarramos e quando a nossa linguagem verbal não é tão boa. E às vezes a nossa linguagem não verbal é maravilhosa, mas nós devemos unir os dois para trabalhar os sistemas representacionais. Te peguei. Linguagem verbal e linguagem não verbal nos sistemas representacionais. Vendedores de sucesso normalmente possuem um equilíbrio e uma sinergia muito grande entre os canais não verbal e verbal, enquanto este está relacionado com a fala e a escrita, alude aos movimentos, ou seja, há uma sincronia. O movimento mostra mais ou menos o que a pessoa está falando. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo de quando você conversa com uma pessoa e ela levanta as sobrancelhas. Você está falando sobre um assunto e a pessoa está com as sobrancelhas levantadas. Significa que ela está ampliando a área de visão. Significa que algo que você disse chamou a atenção dessa pessoa. Ou para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Você não sabe ainda o que ela está pensando. Você só vai saber unindo outras técnicas, juntando outras informações de sinais que a linguagem não verbal vai te dar. É muito interessante assistir um espetáculo no qual haja complementariedade entre estes sistemas, seja um espetáculo de música ou uma peça de teatro. O que seria dos humoristas sem os gestos? No caso de vendas, também. Ao falar, o vendedor deve criar seus gestos uma espécie de tradução do que fala, a fim de interpretar o seu texto, obviamente, sem exageros. Não tem necessidade disso. Apesar que eu sou uma pessoa exagerada, eu converso com as mãos. Entendeu? Obviamente sem exageros. Os gestos suaves ou agressivos que acompanham os movimentos ajudam na transmissão da mensagem. Mas, name of Jesus, não seja aquela pessoa chata que fica cutucando, que encosta. Não invada de forma alguma o espaço e a pessoalidade. Não invada a pessoa, não fique tocando na pessoa. É comprovado que a associação de impactos simultâneos no sistema representacionais podem causar uma melhor aceitação e, olha que parte maravilhosa, lembrança do que foi dito. Então, provavelmente em algum minuto dessa aula você ficou com alguma imagem gravada na sua mente, baseado em algum gesto que eu fiz em algum momento. Entendeu? Vamos dar uma olhada em linguagem verbal. As pessoas visuais geralmente usam palavras tais como: vejam o que estou dizendo. Esse som me mostra claramente o seu objetivo, no meu ponto de vista. Olha só, vou ler de novo para você entender a interpretação. Veja o que estou dizendo. Isso são pessoas que falam frases, são orações. Esse som me mostra claramente o seu objetivo. Meu ponto de vista. Essas são algumas expressões que, em geral, são utilizadas pelos visuais. As pessoas que trabalham mais com o que estão vendo, mais vão pela visão. Normalmente o público masculino, ok? Observe que na primeira oração, o emissor, essa aqui é a primeira oração. Observe na primeira oração que o emissor está falando algo e, no entanto, cobra um receptor uma resposta. Ele fala, veja o que eu estou dizendo. Ou seja, ele quer que você veja. Mas
como é possível ver um som. Entendeu? É porque ele é visual, ele compreende o mundo dessa forma. Na segunda oração, que é essa aqui, ó, esse som me mostra claramente o seu objetivo. Na segunda oração, percebemos que o emissor vê claramente algo no som. O emissor vê claramente algo no som. Como que pode? Como que ele pode ver o som? Entendeu? No terceiro caso, o emissor também expressa. O terceiro caso é no meu ponto de vista. A frase no meu ponto de vista. Ele expressa seu sentido visual optando pela expressão ponto de vista, denunciando o apelo perceptível visual. Essas orações demonstram que, apesar de uma mensagem estar sendo emitida em forma de som, o canal visual força sua opção e sua percepção. Ele quer ser visual. Então, no caso da venda de uma televisão, você precisa mostrar a televisão, ela funcionando. Você não vai só explicar e como eu disse, isso, a maioria público masculino ele é mais visual. Tá? Você não adianta só explicar que é isso, que a tela é maravilhosa, que são trilhões de cores e que não sei o que. Não, ele precisa ver, ele é visual. Indivíduos auditivos costumam se expressar com orações do tipo a seguir: este texto não está dizendo nada. Filha, seu olhar está dizendo muita coisa. Sua cara feia me diz que tem algo errado. Vou ler de novo para você. Esse texto não está dizendo nada. Filha, seu olhar está me dizendo muita coisa. Sua cara feia me diz que tem algo errado. Semelhante ao caso visual, o domínio do sentido auditivo é bastante percebido nos exemplos. Os sinestésicos costumam usar expressões como as encontradas a seguir. Sinto-me muito bem com esse som. Essa música me faz sentir as boas sensações que havia esquecido. A voz do meu chefe me dá arrepios. Embora existam palavras com som, música, voz, o importante na avaliação é a resposta desencadeada no indivíduo, representados nesses casos pelas expressões sinto-me, sentir e dar arrepios. Ele está mostrando o sentimento, o que ele sente, o que ele qual a sensação daquela situação ou daquela lembrança, ok? Linguagem específica. Linguagem inespecífica. A linguagem inespecífica pode ser identificada a partir da não detecção de prevalência dos canais auditivo, visual, sinestésico ou com composição de frases tais como... eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para deixar mais bonitinho para você. Que coisa linda. O primeiro exemplo. Prioritariamente, desejo reavaliar as possibilidades chegando à melhor escolha. Segundo, desejo comprar um carro que atenda às minhas necessidades, não necessariamente muito caro. 3. O sapato que comprei é bonito, preto e de boa marca. Perceba que no exemplo 1, o comprador não especificou que tipo de escolha é para ele a melhor, dando ao vendedor a possibilidade de investigação de outra oferta. Então, quando o cara chega e fala, olha, prioritariamente eu desejo reavaliar a possibilidade chegando a uma melhor escolha. Então, ele não está dizendo qual é a melhor escolha. Sacou? No exemplo 2, o comprador não especificou que tipo de necessidade ele deseja atender. Nesse caso, também devemos investigar ou oferecer alternativas, como por exemplo, no modelo que vem agora a seguir. As escolas que o Senhor pode fazer são... As escolas são, dando aula só pensa em escola. As escolhas que o Senhor pode fazer são pela cor azul, verde ou branca, além de ter a opção de sonorização ou a de bancos, de couro. Perceba que foram dadas alternativas sem a especificação do canal. Neste caso, foram utilizados todos os 3. Nesse terceiro caso, o sujeito deu algumas características do sapato, preto e de marca, e deu 2 opções, boa marca e bonito.
Mas nenhuma palavra demonstrou um canal específico de captação capaz de desencadear a resposta interna do organismo que pudesse apontar algum canal preferencial. Não quero marca X e tem que ser branco. Não, ele te deu um nível de calçado, ok? Ele disse mais ou menos bonito, isso é uma perspectiva da pessoa. Bonito é eu sou lindo para minha mãe, para você eu não posso ser. Na realidade eu sou lindo para o Brasil. Houve uma pesquisa na internet, eu ganhei dos mais... Mentira. Então, gente, vamos passar agora para a linguagem não verbal. Você conseguiu entender? Muito bem. Linguagem não verbal. Assim como existem a preferência pelo uso das palavras, também existe a preferência pelo uso dos gestos. Observe que estou usando a palavra preferência, o que não significa regra, sacou? Existem livros e teorias que se tratam especificamente desse assunto e costumam rotular os gestos de forma objetiva, como se toda vez que aquele gesto fosse repetido significasse a mesma coisa. Em PNL, que você já sabe o que significa, programação neurolinguística, isso é descartado, pois cada indivíduo pode dar o significado que desejar a um gesto e, principalmente, se formos atribuir os nossos valores para gestos de pessoas que ainda não conhecemos, poderemos cometer uma gafe. Por exemplo, isso na melhor das hipóteses. Então, não significa que todo gesto tem o mesmo significado para todas as pessoas. Como será apresentado um pouquinho mais à frente, cada indivíduo monta a sua simbologia não verbal. Então, tem gente que fala, não, é por ali. Tem gente que fala, não, é lá. Tem gente que fala, é logo ali. Tem gente que segue reto. Sacou as diferenças? Não significa que esses gestos eles vão representar, fora a regionalidade, que o Brasil é gigantesco, e fora as culturas familiares. As pessoas conversavam assim dentro da casa e por aí vai, ok? Linguagem alternativa versus linguagem transformadora. Ah, garota, agora nós vamos lá. Ao falar com alguém ou dar uma informação, normalmente o cérebro ele organiza o seu conteúdo seguindo alguns padrões de forma de linguagem de acordo com os hábitos e as experiências do emissor. Podemos dividir essa linguagem para efeito didático em dois tipos. A, linguagem informativa e B, transformadora. A linguagem informativa faz apenas uma descrição de algo ou alguém, descreve características e não omite opinião. Vou dar um exemplo aqui que eu coloquei para ficar bem mais, para você compreender melhor. Programa de TV que comenta sobre a vida dos leões na savana da África. Programa de TV que comenta sobre a vida dos leões na savana da África. Esse tipo de programa descreve apenas o comportamento dos leões e não objetiva estimular o espectador a tomar atitudes ou emitir opiniões. Ok? A linguagem transformadora, por sua vez, busca estimular ou motivar alguém a fazer alguma coisa. Seria exatamente motivar alguém que, sabendo do comportamento dos leões na África, poderia tomar uma atitude do tipo: estimular combate à existência aos leões de circo no Brasil. É um exemplo. Ou fora do ambiente natural. A linguagem transformadora é aquela capaz de mudar a realidade do indivíduo através da sugestão mediante a estimulação para uma tomada de atitude. Vamos embora lá comprar? É essa que você quer falar, não é? Exemplo. A compra de algum objeto para estimular a mudança de qualidade de vida de um indivíduo. Em vendas, isso pode ser utilizado da seguinte forma. Anota aí. Cadê o meu negocinho que acende para anotar? Anota isso para não esquecer. Lá vai. Frase adequada. Senhor cliente, vamos fechar o negócio. Você será muito bem sucedido com este produto. O modelo acima, que eu acabei de ler, este aqui, direciona a proposta ao benefício a ser obtido. Então, cliente, nós vamos fechar o negócio e você vai ser muito bem sucedido. Estou dizendo o porquê eu vou fechar o negócio. O vendedor propõe ao cliente, julga se é o que ele deseja. Ó, a frase inadequada. Cliente, você não precisa temer minhas propostas, ela não lhe trará problema. Você não precisa ter medo, não vou te dar problema nenhum. Não pode isso.
esse modelo dificulta a assertividade da negociação. Ela destaca as possibilidades de falhas do cumprimento da promessa e está carregada de negações. Não precisa temer. Não precisa temer minha proposta. Não lhe trará... Você está estimulando não. Atenção. No caso de um cliente estar reclamando de um produto defeituoso ou de alguma insatisfação, um modelo B, que é o segundo que eu li, pode ter uma variação positiva para a seguinte forma. Exemplo. Cliente comprou um veículo com dificuldades no sistema de freios. Senhor cliente, após uma análise técnica, concluímos que realmente existia falha em um elemento do sistema de freios. Porém, podemos garantir que de agora em diante tudo está resolvido e o sistema voltará a funcionar como proposto. Perceba que essa frase foi positiva e oferecia ao cliente novas garantias a fim de que ele pudesse recuperar a satisfação com o produto que ele adquiriu. Sacou? Que o que a gente fala tem muita influência sobre o que e como a resposta que o cliente vai dar e como ele vai se sentir. Na nossa próxima aula a gente vai ver os desejos e as necessidades. Mas eu não vou mostrar aqui não, que você está olhando a minha tela. Vai ficar para a próxima aula, sacou? E aí as anotações? Começa a rever as suas anotações e a gente conversa mais na nossa próxima aula. Mais uma vez, foi um prazer estar com você e até daqui a pouco. Tchau!